Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o governo que sofreu uma derrota no Senado e foi aprovado no Senado também um PL que surgiu na Câmara justamente para regulamentar aquele acordo entre o governo e o STF. Você lembra dessa briga? Pois é, o governo perdeu de novo. Vamos entender esse caso aqui, porque é um caso que restaura a normalidade das emendas do chamado orçamento secreto, que na verdade é uma coisa positiva. O pessoal insiste aqui em dizer que é um absurdo a questão do orçamento secreto e coisa e tal, que não pode ser secreto, e eu já expliquei para vocês porque que tem que ser secreto. Tem que ser secreto porque senão o presidente consegue direcionar, consegue comprar votos dos parlamentares. O orçamento tem que ser... O orçamento é definido pelo parlamento, é o parlamento que faz o orçamento, não é o executivo, né? Enfim, tá aqui o pessoal do Estadão arrancando a calcinha pela cabeça, porque não pode, porque o Dino falou e não sei o que lá e coisa e tal. Ou seja, é uma briga muito grande essa briga, porque é o governo tentando ganhar algum apoio do orçamento e falhando miseravelmente, perdendo. E olha só, não perdeu de pouquinho não, tá? Perdeu de 47 votos a 14. O governo não tem nenhum controle sobre o parlamento brasileiro. Nem no Senado, que é a casa que o governo tem mais apoio, não conseguiu chegar nem perto de fazer oposição à questão das emendas parlamentares. Vamos entender isso daqui? Porque tem muita gente criticando essas emendas, mas eu já falei para vocês, não, isso aqui é positivo, o orçamento secreto é bom, é positivo, é melhor do que o Lula quer, é melhor do que o Flávio Dino quer, é melhor do que o que tinha antes, né? Ah, mas os deputados gastam dinheiro com obras absurdas. O governo inteiro gasta dinheiro com obra absurda, nada que o governo faz é bom. Pelo menos dessa forma, o executivo não consegue comprar o parlamento. Essa notícia foi sugerida por Heitor, bebedor de pinga ANCAP e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então, olha só, qual que é a notícia, né? O governo sofreu uma derrota no Senado, uma derrota que não esperava. O governo achava que conseguia parar isso daqui e não consegue, cara. É a mesma coisa que eu falo para vocês. Essa ideia de achar que, temos uma Câmara de direita, então tem uma chance maior de bloquear aumento de imposto. Infelizmente não. Por quê? Porque qual que é a lógica que o deputado faz? Lembra? Existem deputados ideológicos, deputados que realmente são da direita, que realmente não querem aumento de imposto e coisa e tal? Tem. Mas a maioria, bicho, a maioria é aquele pessoal que vai... Se for uma coisa mais à direita, eles preferem. Mas se for para ajudar o bolso deles, eles vão votar a favor 100% das vezes. E isso daqui é esse tipo de matéria, né? Só que nesse caso aqui era o contrário, porque era o pessoal da esquerda, era o governo que queria bloquear esse PL, né? Esse PL começou na Câmara, foi aprovado na Câmara, aí foi para o Senado agora, foi aprovado por 47 a 14 votos, eliminando a possibilidade de bloqueio de emendas parlamentares. Então, é um projeto complexo, um projeto grande, com um monte de alteração na forma como gerencia o orçamento, mas que basicamente o objetivo dele era atender aqueles requisitos que o Flávio Dino colocou lá atrás, lembra? Vamos recapitular essa história. Quando o Bolsonaro era presidente, o pessoal fez de tudo para tirar poder do Bolsonaro. Inclusive, implementaram um orçamento secreto. Eu achei que é uma coisa positiva, porque, de fato, o orçamento, o Congresso tem que ser independente do Executivo. E o que acontecia antes disso? Antes disso acontecia o seguinte, como toda a emenda de orçamento tinha o nome do deputado ali, o presidente só aprovava aquelas emendas, né, só mandava dinheiro para aquelas emendas que efetivamente eram de um deputado que votou a favor do governo. Então, em última análise, o governo comprava os deputados. Se você era um deputado e não votava de acordo com o governo, suas emendas não passavam, né? E isso era um erro. Quando o Bolsonaro era presidente, eles resolveram mudar isso. Por quê? Para tirar poder do Bolsonaro. É muito engraçado como que o pessoal da imprensa e da esquerda gosta de falar do orçamento secreto como se fosse alguma coisa que o Bolsonaro fez e não sei o que lá. Não, foi feito com o Bolsonaro, fizeram para tirar poder do Bolsonaro isso. Mas no final das contas é uma coisa positiva, porque de fato, né, mantém a independência do Congresso. O que é o orçamento secreto? O governo agora, quando aprova as emendas do orçamento, ele não sabe de quem que é aquela emenda. É secreto nesse sentido. O governo não sabe de quem que é. O Congresso tem todo o rastreamento, sabe quem que é que pediu o quê. Toda a auditoria tem ali no Congresso. Quem não sabe é o Executivo. O Executivo não sabe quem é que fez cada emenda, de forma que o Executivo tem que aprovar
um bloco inteiro, e aí o Bolsonaro acabou dando dinheiro para pessoas do PT, por exemplo, para deputados do PT. Agora o Lula também está tendo que dar dinheiro para deputados do PL. Por quê? Porque ele não tem como saber. Ele é obrigado a aprovar o orçamento e ele não sabe para quem que vai. Então ele não consegue fazer o que o Lula fez no primeiro governo dele, de ficar nessa brincadeira, de só aprovar. Quer dizer, o Lula fez muito pior do que isso, né? O Lula fez um mensalão em que ele efetivamente dava dinheiro para os deputados que votavam com ele. 300 mil por mês, meu amigo, de grana na sua mão, dinheiro, um em cima do outro ali, ó, para você votar pelo governo. Isso era um mensalão, olha o absurdo que era isso, né? E isso tudo foi provado, tá? Realmente aconteceu o mensalão, o cara lá confessou, passou na cadeia um tempão lá, o Marcos Valério e coisa e tal, enfim. Mas além disso, o Lula fazia isso também, de só aprovar as emendas. Na verdade, todos faziam. O Fernando Henrique Cardoso fazia isso, o Sarney fazia isso, todos faziam isso de só aprovar as emendas daqueles deputados que votavam com o governo. Era uma forma do executivo controlar o Congresso. Por que o Lula está reclamando tanto que ele não consegue controlar o Congresso agora, que tem um Congresso rebelde, coisa e tal? Exatamente por isso, porque agora ele não consegue fazer mais isso. Eles fizeram uma medida para prejudicar Bolsonaro e esqueceram que depois, quando o Lula for presidente, agora vai dar problema para o Lula, né? Aliás, fizeram um monte. É o que eu estou falando para vocês. Esse tiro no pé que a esquerda está dando com o STF vai acabar prejudicando eles, né? A esquerda não quer que se limite nada do STF. Não pode limitar poderes dos ministros do STF, porque eles são lindos, são maravilhosos, são gostosos, são perfeitos, não erram nunca e não sei o que lá. Não pode limitar os ministros do STF. Esse pessoal devia lembrar que a tendência do povo brasileiro é ir para a direita, que daqui para frente é muito maior a possibilidade de terem novos ministros à direita do que ter novos ministros à esquerda. Então, sem limitação do STF, quem vai se ferrar em muito pouco tempo vai ser a esquerda, não vai ser a direita, não. Mas, enfim, eles não querem limitar o direito, os poderes do pessoal do STF, deixa eles, né? A gente vai chegar lá no devido tempo, à medida que forem sendo substituídos os ministros do STF. Não é bom, o que aconteceu aqui? Aí o Lula desesperado com a questão do orçamento, porque o Lula torra dinheiro pra caramba, o Lula quer dar dinheiro pros cupincha dele todo, pra tudo quanto é amiguinho do Lula, tudo quanto é sindicalista, amigo, o Lula quer dar dinheiro pros caras. O que aconteceu nessa história? O governo estava com problemas, estava sem grana, né? Aí chorou pro Flávio Dino. Ô Flávio Dino, dá um jeito nesse orçamento aí. Aí o Flávio Dino falou, não suspendeu os orçamentos todos. Na época da eleição, o pessoal do Congresso ficou puto com isso. E eu falei na época, isso aí vai acabar sendo pior para o governo. Por quê? Porque na política, quem não cumpre promessa acaba marcado. Ah, mas não cumpriu promessa porque o Flávio Dino interferiu. Mas não quer dizer nada. Todo mundo sabe que o Flávio Dino é um amigo do Lula, né? O Flávio Dino fez isso porque o Lula quis que ele fizesse isso, né? Enfim, a coisa piorou, né? Ou seja, o Lula fez esse acordo, suspendeu as emendas todas, legal, bacana, ajudou o Lula a atingir aí as metas dele do orçamento. Coisa. Acabou que não adiantou nada porque o Lula torrou dinheiro em outros lugares também. Vai ter déficit esse ano do mesmo jeito, né? Só que aí teve várias reuniões e eles chegaram no acordo. E esse acordo virou esse PL que foi aprovado agora. Ele tinha sido aprovado já na Câmara, agora foi aprovado no Senado, mas foi aprovado com modificações. Então ele vai ter que voltar para a Câmara para ser aprovado na Câmara de novo, né? Só que, de novo, ele, entre as principais coisas é que ele acaba com a possibilidade de bloqueio das emendas parlamentares, né? Quando o Lula não estiver atingindo, não estiver dentro do limite lá do arcabouço fiscal, ele pode fazer o contingenciamento ou o bloqueio de despesas. E agora não pode mais fazer o bloqueio, ele pode fazer o contingenciamento de despesas, isso ele pode fazer, mas não o bloqueio, né? O fato foi uma derrota enorme para o governo, porque o governo contava com proibir isso daqui. E tá aqui a opinião do Estadão xingando essa emenda de tudo, falando que é um absurdo, porque, né, os três poderes firmaram um acordo traçando diretrizes para esses mecanismos. No início do mês, a Câmara aprovou o projeto de lei, que agora foi aprovado no Senado, com alterações menores e ainda sem os destaques, mas, de qualquer forma, a conclusão é devastadora. A proposta não atende a nenhuma das exigências colocadas pelas fontes normativas. De 14 parâmetros identificados, só 3 são atendidos. Tudo foi negociado. É lógico que isso daí foi alvo de negociação no final das contas, né? Ou seja, aqui ó, pelo projeto todo o processo decisório seguirá oculto, mas tem que ser oculto, caramba, essa é a ideia da coisa. Se o presidente fica sabendo de quem quer a emenda, pronto, ele só vai aprovar a emenda de quem ele gosta, de quem vota com o governo. Tem que ser oculto mesmo, essa é a beleza da coisa, o orçamento secreto é bom por causa disso, né?
Enfim, aí estão falando aqui que agora serão cerca de 50 bilhões de reais para despesas discricionárias da União, uma proporção sem paralelo no mundo e não sei o que lá. O pessoal está criticando porque essas obras todas são obras desencontradas. É cada deputado ajudando uma obra no município, coisa e tal, e não tem um planejamento central. É impressionante como esse pessoal acha que planejamento central é uma coisa boa. Meu Deus, o que acontece na cabeça dessas pessoas de acharem que planejamento central é uma coisa boa? Não é, é pior. O planejamento central faz com que os erros sejam maiores ainda. Os erros que o Lula comete quando ele pega uma grande parte do orçamento e aplica em alguma coisa são muito piores do que os pequenos erros dos deputados, cada um errando por um lado. Tudo é uma bosta. O governo não deveria existir. Nada disso serve para nada. Mas a gente está falando aqui de menores erros. Os erros dos deputados no varejo, um fazendo uma ponte lá no município dele, o outro fazendo uma ciclovia sei lá onde. Esses errinhos que os deputados vão fazendo aqui são menos piores do que os errões que o Lula faz. É uma idiotice achar que não, que tem que dar dinheiro para o Lula fazer investimento e não sei o que lá e coisa e tal. Não, não tem. O Lula é um idiota e mesmo que não fosse o Lula, qualquer presidente é incapaz de tomar boas decisões para o país. Apenas o livre mercado resolve, apenas a sociedade consegue tomar boas decisões, né? É o princípio do problema do cálculo econômico. O governo acha que consegue ter todos os inputs para tomar decisões, mas não, o governo é burro. O governo tem, qualquer grupo de pessoas, por mais bem intencionado que seja, por mais inteligente que seja, não tem todas as informações para tomar as definições corretas, para tomar as decisões corretas de investimento. Só a sociedade tem essa capacidade, né? Então é isso daqui, é uma idiotice essa opinião aqui do Estadão, opinião de idiota, e que bom que o governo perdeu mais essa. Estamos caminhando para manter esse legado do Bolsonaro, que é o orçamento secreto, que é um legado positivo. Por mais que o pessoal fique batendo nisso e falando que é uma coisa ruim, que não sei o que lá, que é orçamento secreto, isso é bom. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.